Zumbi dos Palmares, um nome tão comentado, porém que se sabe tão pouco. Nesse vídeo, vou falar sobre a vida e ações do líder quilombola, além de responder a seguinte questão: afinal, Zumbi tinha escravos? Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é Conhecimento Expandido. As informações sobre o Zumbi dos Palmares são escassas, e muitos historiadores apontam que é impossível reconstruir a vida completa desse líder. A dificuldade dá-se, principalmente, pela carência de fontes, sendo que as disponíveis são registros de autoridades coloniais. Isso dificulta termos informações concretas sobre Zumbi. Apesar disso, a ideia desse vídeo é justamente trazer um resumo das informações reais sobre Zumbi. Tudo isso sem viés ou opinião, evidenciando justamente os fatos sobre o líder quilombola. Isso porque, em diversos vídeos aqui no YouTube, você pode encontrar pessoas de direita falando mal de Zumbi e pessoas de esquerda falando bem dele. Aqui nesse vídeo não vou falar nem bem nem mal do mesmo, só vou justamente citar o que sabemos sobre essa personalidade. No final do dia, quem irá decidir se Zumbi dos Palmares foi uma pessoa boa ou ruim será justamente você. O vídeo só servirá para evidenciar os fatos sem uma visão partidária. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Uma das biografias mais conhecidas sobre Zumbi foi escrita por Décio Freitas, que afirmou que o líder quilombola nasceu em Palmares, no ano de 1655. Na época do Brasil colônia, por volta de 1600, escravos fugitivos dos engenhos de açúcar já se refugiavam no quilombo de Palmares, na região do atual estado de Alagoas, onde Zumbi vivia. Porém, em muitos ataques feitos pelas autoridades coloniais contra Palmares, Zumbi teria supostamente sido capturado e depois entregue para um padre que lhe deu uma educação cristã. Ainda de acordo com essa versão, Zumbi teria trabalhado para esse padre e aprendido português e latim. Entretanto, durante sua adolescência teria fugido e retornado para Palmares. Contudo, parte dessa versão tem sido questionada por muitos historiadores, uma vez que Freitas utilizou-se de fontes a que nenhum outro historiador teve acesso. A falta de fontes históricas torna a reconstituição da vida de Zumbi muito complicada, e existem dúvidas, por exemplo, se ele possuía esposa ou filhos. Fala-se também sobre a possibilidade de o termo Zumbi não se referir ao nome do indivíduo em questão, mas sim ao título que ele possuía no quilombo. Sendo assim, alguns historiadores sustentam que esse indivíduo que liderou Palmares existiu, mas o termo Zumbi possivelmente fazia menção ao título que ele possuía. O historiador Felipe Aguiar Damasceno aponta que os holandeses, já na década de 1640, referiam-se a uma autoridade palmarina como Dambige, nome que se assemelha a Zumbi. De qualquer maneira, a palavra Zumbi ou Zambi é de origem quimbunda e faz a alusão a seres espirituais, como fantasmas, espectros e duendes. Em 1675, durante a invasão das tropas de Manuel Lopes, foi revelada a vasta extensão de Palmares, com mais de 2.000 casas fortificadas com estacas. Nos combates que se seguem, Zumbi é baleado 2 vezes, mas continuou a luta, destacando-se como um grande guerreiro. Após uma batalha sangrenta, os soldados portugueses são obrigados a retirar-se para a cidade de Recife. Em 1678, o líder de Palmares era Ganga Zumba, que inclusive pode ter sido tio de Zumbi. Após décadas de luta, Ganga Zumba recebe uma oferta de paz das autoridades coloniais. Nessa proposta, o governador da capitania concedia liberdade para os nascidos em Palmares, mas todos que fossem fugitivos deveriam retornar a seus donos. Ganga Zumba teria aceitado essa oferta, mas Zumbi, indignado, teria defendido que a liberdade fosse uma conquista para todos. Assim, acredita-se que Zumbi ou um de seus aliados tenha assassinado o líder. Em 1680, com 25 anos de idade, Zumbi torna-se o líder do quilombo de Palmares, comandando a resistência contra as tropas do governo. Durante sua liderança, a comunidade cresce e se fortalece, obtendo várias vitórias contra os soldados portugueses. O líder Zumbi mostra grande habilidade no planejamento e organização do quilombo, além de coragem e conhecimentos militares. Gosta de rock?
E curte camisetas? Então conheça a Hard Stuff, loja de camisetas de rock com entrega para todo o Brasil. Confira o site para comprar no link na descrição desse vídeo. Valeu! Ok, mas agora chega a principal pergunta que se é feita à personalidade de Zumbi, pelo menos atualmente. Zumbi tinha escravos? Segundo o próprio Museu Afro Brasil, o Estado dentro do Quilombo era baseado em um tipo de Estado africano, uma vez que o local ainda tinha muitas características sociais do século XVII. Não existe, porém, um conceito específico para identificar o sistema político-social de Palmares. O seu sistema era um tipo de Estado africano com prática de chefia elegível, súditos com alguma autonomia e escravos. O mais provável, segundo os historiadores, é que o regime escravista do Quilombo fosse semelhante ao já existente na África. Nesse sistema, os cativos de guerra eram forçados a trabalhar na terra, prestando serviços por um tempo, como uma forma de punição. Contudo, eles teriam alguns direitos não garantidos pela escravidão comandada pelos brancos. Por exemplo, em algumas culturas africanas, os escravos podiam casar e até ter algum pedaço de terra. Então, como existiam escravos em Palmares, isso quer dizer que o Zumbi tinha escravos? Não necessariamente. Na verdade, é bem possível que a resposta correta para essa pergunta seja não. Isso porque Palmares era essencialmente uma espécie de coletividade camponesa, em que os bens eram comuns, pois a terra era um bem comum. Dessa forma, os escravos lá provavelmente não eram de alguma pessoa específica, e sim do Quilombo de Palmares. Apesar de Zumbi provavelmente não ter escravos, ele vivia em uma sociedade onde isso era comum, mas de uma forma diferente exercida pelos colonos europeus, que os quilombolas combatiam. Como dito anteriormente, os escravos eram militares, ou seja, advindos de conquistas, e não necessariamente por conta da cor da sua pele. Também é importante notar que esses prisioneiros se tornavam escravos como uma forma de punição, e isso poderia ser temporário, completamente diferente da escravidão realizada pelos europeus, que naquela época era para a vida toda. Ou seja, recolhendo todas as informações, é muito capaz que não, Zumbi não tinha escravos. Apesar disso, não é possível afirmar com certeza, graças à falta de informações disponíveis sobre Zumbi. Os ataques contra Palmares tornaram-se recorrentes a partir da década de 1680, e apesar da resistência duradoura, os palmaristas foram perdendo sua força. A cada ataque, mais dos moradores do Quilombo eram capturados e enviados para serem escravizados novamente, e sua capacidade de organização ia diminuindo com a grande presença de portugueses na região. A partir de 1692, Palmares começou a ser atacado pela expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho. O bandeirante paulista esteve à frente de milhares de homens e armado com canhões. O Mocambo Macaco foi atacado em 1694 e seus habitantes foram obrigados a abandoná-lo. Muitos quilombolas morreram na fuga e cerca de 500 foram presos. Zumbi fugiu, se escondendo na mata dos dois irmãos e vivendo durante cerca de 1 ano e meio nessa região. Em 1695, Zumbi teve seu esconderijo denunciado por um de seus companheiros, que tinha sido capturado e torturado. Dessa forma, a expedição de André Furtado de Mendonça emboscou Zumbi e o capturou no dia 20 de novembro. Zumbi dos Palmares foi decapitado e sua cabeça levada para o Recife, que, por ordem do governador, foi colocada em exposição pública. Em homenagem a Zumbi, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Inclusive, o movimento negro no Brasil tem um vídeo próprio aqui no canal. Zumbi foi um líder militar mencionado como corajoso e habilidoso, sendo contra a escravidão realizada pelos europeus. Porém, de fato, vivia em uma comunidade onde era comum escravos, assim como era normal na tradição africana do século XVII. Cabe a você que está assistindo escolher a versão que mais lhe agrada. Eu só te mostrei quem foi Zumbi dos Palmares. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!